Então a gente tem aqui, ó, Schoenfeld e Aragon de 2018. Foi um paper que revisou 25 estudos, tá? Então aqui a gente está falando de um estudo só. Nós estamos falando de uma baita revisão. Qual foi a conclusão? Influência de protein time, isso significa a proteína que você consome, né? Logo após o treino, ela teria uma diferença ou tanto faz? Então a influência dessa abordagem seria nula ou pequena. Então, por essa revisão, a janela anabólica cairia por terra. Inclusive, aqui ele cita, tá, que a janela anabólica pode durar até 24 horas. Daí a gente começa a chegar em umas conclusões interessantes para começar a compreender melhor esse tema. O que realmente importa, gente, não é necessariamente o período do dia que você está comendo, mas sim a visão macro do seu dia. E tem um negócio aqui chamado balanço nitrogenado positivo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é isso? É síntese proteica maior do que degradação proteica. Então, durante o seu dia, você vai tendo síntese proteica, ou seja, para construir massa muscular é necessário sintetizar as proteínas para formar tecido. Você não forma sua massa muscular a partir das proteínas, você forma unha, você forma cabelo, enfim, são várias coisas no corpo, né? Mas precisa haver síntese proteica para a construção muscular. Só que você também degrada, você quebra as proteínas também durante o dia. Então o que você precisa no final do seu dia? Você tem um balanço de proteínas positivo, ou seja, você tem que ter mais síntese do que quebra. Isso é mais importante do que o quanto de proteína você comeu exatamente no pós-treino. Não é? Aí a gente começa a compreender esse assunto melhor. Então, você pode me perguntar, tá, o treino ele é uma sinalização, só que o treino é catabólico, certo? O treino ele quebra as proteínas. Quando você quebra, você causa dano muscular. Isso é quebra de proteína. E aí ele sinaliza para ver síntese. Bom, se eu não como no meu pós-treino, né? Vou até escrever aqui, ó, não come no pós-treino. Será que isso significa que a minha síntese proteica, então, isso no total do dia, né? Vai ser menor do que a degradação proteica? Ou seja, eu fiz uma quebra de proteínas no treino, não me alimentei depois. Será que eu não vou estar contribuindo para um balanço nitrogenado negativo? Isso seria catabolismo, né? E aí a questão é a seguinte, depende, tá? Depende porque como é que foi a sua nutrição pré-treino? Imagina que antes do treino, tá? E não precisa ser só a refeição imediatamente antes, as outras refeições antes do treino, você ofertou bastante proteína, bastante carboidrato. Isso quer dizer que o seu corpo tem combustível, ele tem nutrientes para, após o treino, utilizá-los e fazer a síntese proteica. E tem outro fator, o que você vai comer no restante do dia? Então você fez o treino, o que você vai fazer após esse treino? Não precisa ser imediatamente após, mas assim, no resto do dia. Isso também é importante. A gente olharia mais para uma questão macro, o que você faz durante o dia todo, do que uma questão pontual, certo? Ou seja, o que eu faço logo nos primeiros 10 minutos após o treino. Vamos seguir em frente aqui. Já que a janela anabólica começou a cair por terra nessa revisão que eu acabei de mostrar, eu vou citar também uma nota interessante aqui, que é o seguinte. Se você faz um treino intenso, aqui eu digo intenso no sentido de grau de esforço, um treino que você foi para valer mesmo, né? Você tende a ter mais fome, tá? Você vai ver que gera uma fome maior. Você pode aproveitar esse momento para fazer uma refeição também maior. Simplesmente porque você vai querer mais saciedade, desde que você respeite as metas diárias, tá? Isso aqui é soberano. Você tem as suas metas diárias, tem que ser respeitado. Isso aqui é só uma nota, tá? Vamos ver mais uma revisão agora de Arendt e colegas 2020. A mais recente que essa não existe, hein? Do ano atual que eu estou gravando o vídeo aqui. Foi uma revisão que ele citou 135 estudos, ou seja, não é qualquer coisa, tá? O cara foi a fundo mesmo, né? Todos eles foram a fundos para entender melhor essa questão. Conclusão, tá? Janela anabólica, eles até brincam com isso, né? Seria mais uma porta de garagem. Então, em vez de você brincar com o termo janela,
como a janela, que supostamente seria 1 hora, na realidade é muito maior esse tempo, eles brincaram que seria mais uma porta de garagem do que uma janela. Ou seja, não teria uma necessidade de fazer um pós-treino ali imediato, né? Aquele desespero, preciso comprar um suplemento de whey para ofertar proteína super rápido, porque se eu comer não vai dar tempo de aproveitar a janela anabólica. Isso realmente parece cair por terra na ciência com essas revisões recentes aqui. Agora, ele cita também, faz parte da conclusão, que a nutrição pós-treino imediata, ela seria justificável em caso de jejum ou uma alimentação insuficiente pré-treino. Ou seja, se você, por exemplo, estiver em jejum, tá? O seu corpo ele não tem nenhum combustível, ele não tem nenhuma proteína disponível para quando você acabar o treino você utilizar aquilo. Porque sim, de fato há uma necessidade de nutrientes após o treino. Isso não significa que você precisa comer após o treino, porque o seu corpo já pode ter esses substratos. Então, se você estiver em jejum ou se você faz uma alimentação insuficiente, você está muitas horas sem comer antes do treino, aí uma nutrição pós-treino imediata passa a ser mais importante. Então, o quão rápido você tem que comer logo após o treino depende do quanto você já comeu no seu pré-treino.